No ar, mais um Business Woman. Hoje, o meu bate-papo vai ser com Elise Bonato. Ela é arquiteta urbanista. Tudo bem com você? Tudo bem, Jaque? Então, vamos lá, né, para mais esta gravação. Sou grata, né, pela sua presença e vamos em frente. Elise, é um prazer imenso esse bate-papo que eu vou ter com você, pela sua trajetória, que o público depois vai conhecer um pouco, pela sua inteligência e por tudo que você tem conquistado até hoje. Eu vou começar te perguntando o seguinte, arquiteta, desde pequena, vamos falar, você pegava lá aquelas casinhas, construindo, Lego, era mais ou menos assim? Então, a minha história, digamos assim, em busca da arquitetura, ser uma profissional da arquitetura, começou um pouco diferente, né? Quando pequena eu sempre gostei muito de animais, né? Brincava, lógico, de casinha, aquelas coisas me chamava mais atenção as coisas de animais. E no decorrer dessa juventude toda e na escolha da profissão, eu acabei escolhendo ir para a área do campo da medicina veterinária. Só que quando fui fazer um corte de orelha de cachorro e assisti, não me senti muito bem e vi que ali não era o meu campo. E mesmo com o incentivo de um proprietário de uma clínica, né, que via do meu interesse todo, que eu acompanhei um cachorro numa clínica, enfim, tive um trabalho assim. E na nossa, digamos, na nossa época, não sei se eu digo assim, né, eu acho que não, a gente tinha uma coisa que se chamava você fazer me fugiu a palavra agora. Enfim, você fazia um teste para saber qual era a profissão que cabia a você, que te alinhava. Teste E vocacional. Exatamente. Aí eu fui fazer esse teste vocacional e deu para as duas áreas, tanto a área médica como a área técnica. E com esse susto que eu tive com o cachorro, enfim, esse episódio todo, eu acabei escolhendo a área técnica e fui para a arquitetura. Uma área que me encanta demais. Quando eu falo, vem o brilho nos olhos, né? E é o que eu amo fazer realmente, principalmente na parte de planejamento urbano. Vamos então agora entrar um pouquinho, já que você já deu essa entradinha, falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Então, eu fiz a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na PUC Paraná. Acabei fazendo uma pós na área de planejamento urbano na França, em Compiègne, né? Fiquei 8 para 9 meses estudando lá e quando eu retornei vi que realmente era a área que eu queria trabalhar, né? E junto disso, o meu primeiro estágio foi na Prefeitura Municipal de Curitiba. E eu desenvolvi um estágio, digamos, tranquilo, bom, e o secretário me convidou até se eu gostaria de permanecer lá. Me formei, deixei meu contato e ele chamou. E eu, na época, em 3 meses de formada, eu ainda não estava trabalhando em local nenhum, eu resolvi ir para trabalhar na Secretaria de Urbanismo. E lá eu fiz carreira, digamos assim.
trabalhei não só na Secretaria de Urbanismo, também trabalhei em Secretaria de Obras, em Câmara de Vereadores, junto à IPUC. Sempre tive muito perto de legislação urbana, né? E neste meio tempo que eu trabalhava, eu fiz também uma pós-graduação na área de engenharia ambiental pela Universidade Federal do Paraná e tenho um MBA também em gestão ambiental, que são duas áreas que me atraem também e complementam o planejamento urbano, né? Vamos então agora esclarecer um pouco, que às vezes o público não sabe. O que faz uma arquiteta urbanista? Bom, o campo de uma arquiteta urbanista é bastante amplo. Nós temos uma visão, digamos assim, macro. Nós temos essa capacitação, conseguimos, né, enxergar macro. Então, um arquiteto urbanista, ele vai trabalhar desde o planejamento de uma quadra, uma cidade, uma região, ele tem essa capacitação. Ele pode trabalhar com um projeto arquitetônico, ele pode trabalhar com interiores, com paisagismo, restauração de patrimônio histórico, né? Estudo de impacto de vizinhança também, hoje está bastante agregado, né? A parte de urbanização da cidade e a parte de urbanização, como eu trabalhei muito com legislação, fiquei 33 anos, né, trabalhando na área em diversos setores, tanto de obras como propriamente de aprovação de projetos. Então, a minha especialização ficou dentro desta área, né? E, digamos assim, nós trabalhamos todos, até paisagismo. Aí dizem assim, paisagismo, mas o que é? É decorar ali com uma florzinha, alguma coisa? Não, gente, não é decoração para pôr um vaso, alguma coisa, não. É para você trabalhar com um projeto de um interior paisagístico, um jardim teu privado, até um espaço público. Então, nós temos essa capacitação. Patrimônio histórico não é fazer uma reforma de uma casa. Você tem que ter o conhecimento todo de história daquela unidade que você vai fazer a intervenção, né? Você tem que entender de onde que ela veio, quantos anos ela tem, para você poder intervir e de acordo com a legislação. Legislação sempre acompanha muito, sabe, a parte de arquitetura e urbanismo direto. Por exemplo, hoje eu estou envolvida com o grupo G11, pelo Instituto de Engenharia do Paraná, onde eu trabalho como voluntária, tenho a Câmara de Arquitetura e Urbanismo, eu coordeno essa Câmara, sou conselheira também, sou do Conselho Deliberativo de lá também, né? E nós trabalhamos... Então, muito essa parte de legislação. Olha que interessante também, um arquiteto, ele também tem uma visão corporativa, digamos assim, ele faz nós podemos, desde trabalhar com um projeto de estandes, ou então um interior de um comércio, para tornar aquele comércio atrativo, para que este... proprietário tenha o seu comércio em evidência e que ele seja atrativo para que as pessoas frequentem e utilizem lá os seus produtos. Nós temos como, né, trabalhar essa parte também. Hoje, digamos assim, com o G11, nós estamos discutindo a parte da revisão do Plano Diretor de Curitiba, né? Então, isso trabalha todas as questões que envolvem um planejamento, sustentabilidade, o bem-estar da população, né? Nós trabalhamos desde, para você ter ideia este zoneamento está muito complexo, está com muita densidade, o que muitas pessoas morando no mesmo local, como é que a gente vai resolver isso, melhorar? Como é que nós vamos resolver o problema de drenagem das vias, tendo em vista essas nossas intempéries todas, tudo que está acontecendo não só a nível de Brasil, mas de mundo, né? Estamos vivendo uma época atípica, digamos assim, aí o meio ambiente, a gestão ambiental vem de encontro trabalhar, né?
construir um edifício. Tá, você tem que fazer um impacto de vizinhança também, hoje, para saber o que esse edifício, neste local, vai impactar neste bairro, né? Então, os estudos, eles são bastante complexos, são muitos vieses, né, que nós atuamos. E alguém diz assim, faça aí um desenho para mim. Não, não é bem assim um desenho, né? Nós temos todo um preparo, desde psicológico, sociológico, para você poder trabalhar com seus clientes, chegar no melhor projeto para esta pessoa quando você trabalha edificações. E da mesma forma quando você vai trabalhar uma cidade. Você atua e atuou bastante na área pública, né? Você ainda tem, assim, atua bastante ainda em algum órgão público? Sim, eu estou em órgão público especificamente, eu trabalho como voluntária. Eu tenho voluntariado no Prometrópole, ele trabalha a região, a cidade de Curitiba, a capital e toda a sua região metropolitana, aonde hoje eu estou com uma proposta que eu vou lançar. É um trabalho que eu acredito que seja inusitado, não tem ainda, ninguém ainda tenha desenvolvido. Eu estou para trabalhar pelo Prometrópole, estou no PDUI, que é faço parte, né, componho o quadro ali para discussões, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que daí envolve as diversas cidades. Trabalho com... Gente, é bastante coisa. O Instituto de Engenharia daí já não seria público, mas é um órgão que atua junto a diversas entidades públicas e privadas, né? Então, assim, e tenho voluntariados também em áreas sociais, que fogem já desse lado da arquitetura, mas é um complemento que, digamos assim, eu puxei e eu gosto muito de atuar. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, né? Então, eu acho que isso facilita também, né? Traz uma boa influência, inclusive nos projetos. Elise, você tem um currículo riquíssimo, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais da tua experiência no exterior, que você atuou lá. Vamos falar um pouco? Então, eu atuei em Compiègne, fica a 60 quilômetros para o norte de Paris, né? Uma cidade histórica. Lá fica o Castelo de Napoleão III, onde ele viveu lá. E ali eu estudei, ali eu estagiei, né? Então, digamos assim, ali eu aprendi coisas, digamos que quando eu cheguei aqui, de lá para cá lá estaria adiantado 10 anos à frente do que nós estaríamos trabalhando aqui. E muitas das coisas, assim, das propostas, fui muito elogiada, inclusive no estágio lá. A língua, tinha que aprender a língua. Em questão de 1 mês eu consegui fechar o aprendizado da língua. Era de manhã, de tarde e de noite de aulas, né? Então, acompanhei o desenvolvimento de uma edificação, um prédio em uma quadra. Lá já se fazia um planejamento urbano de um edifício. Então, aqui já não se aplica, né? Então, lá me abriu muito a cabeça, né, para essa questão urbana, onde o que eu mais me apaixonei. Visitei muitas cidades, fiz pequenos né? Estagiou dentro de instituições públicas, né? E também privadas. Tive contato com diversos tipos de planejamento, né? E o planejamento urbano aí, de vez lá fora, ele se firmou mais na minha cabeça. Foi aonde eu, digamos assim, deu o start que não, planejamento urbano é o que eu gosto de fazer, né? Então eu trabalhei junto com equipes lá na França, nessa questão de planejamento urbano e planejamento de edificações também, né? Então isso foi muito bom. Você pode olhar assim para a câmera e dizer assim, uma pessoa com tanta experiência, muitos projetos, muito realizada na sua carreira? Olha, digamos assim, que eu sou bastante realizada
eu consegui um reconhecimento até junto às instituições. Eu não comentei que também eu estava como conselheira na Associação Comercial do Paraná, no Conselho das Mulheres Empresárias, né? Presidente e ex-presidente de Rotary Club, enfim, diversas são as pontas e eu gosto de permear, de misturar essas coisas. E a felicidade, digamos assim, eu sou muito feliz, realmente, quando eu falo de planejamento urbano. Quando eu falo, vamos trabalhar, eu trabalhei também até com patrimônio histórico, com restauração, né, que eu comecei a falar, não é só uma reforma de uma casa, não, tem toda uma história, enfim, uma linha que você tem que, de projeto, de análises que você tem que fazer para você desenvolver e encontrar, né, a essência daquela construção, não se deixar perder, né? Lá fora também trabalhei patrimônio histórico, né? E é um pouco diferente da nossa aqui. E, sim, sou, como você diz, sou feliz, né, com o que eu faço. Adoro fazer, sou muito procurada por estudantes, né? Eles vêm conversar comigo, por profissionais, inclusive, né? E perguntando orientação, isso aí. Inclusive, tanto que eu trabalho até com mentoria, né? Assim, gosto muito de trabalhar eventos. Digamos assim, dentro do Instituto de Engenharia, isso eu tenho a Câmara já, eu estou pela 4ª gestão dentro do Instituto, né? Nunca me tiraram da Câmara de Arquitetura. E ali eu fico feliz de trazer conhecimento, de conseguir trazer profissionais para transmitir esse conhecimento para as pessoas que estão atuando na área e também para os recém-formados e para os universitários também, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Nós temos um legado, então a gente tem que passar, né? Tem que deixar. Então, quando acontece esse tipo de coisa, eu fico muito, muito feliz. Quer ver, eu feliz é falar de arquitetura de espaço urbano. É que nem dizia um amigo meu, papo para trocento chope. Então, assim, a gente já está caminhando para o final, mas eu tenho 2 boas notícias para vocês. Primeiro, que a gente vai ter que trazer a Elise de novo, porque não dá. Essa mulher tem muita muito coisa. assunto, eu tenho que trazer novamente. E o segundo é que ela está, como ela já citou, montando mentorias, e-book. Ela vai planejar eventos na área de arquitetura e urbanismo. Vamos falar um pouco sobre isso, já para a gente caminhar para o final? Então, os eventos, ano passado eu trouxe pela Câmara eventos internacionais, com profissionais da Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica, Estados Unidos, né? Tivemos o evento. Trouxemos um evento chancelado pela ONU também. Tá? Então, tudo isso acontecendo dentro do nosso espaço da Câmara de Arquitetura. E esse ano promete, vamos ter segundas edições e muitas novidades que estão aí por vir, né? Então, esse espaço é um espaço que eu tramito muito bem. Digamos assim, eu tenho uma boa agenda, né, de contatos e, digamos assim, se você quer fazer um evento técnico dentro da tua empresa ou dentro da tua instituição, do teu órgão público, seja lá de uma ONG ou do que for, olha, Elis, eu preciso de um evento assim, assim, assim. Solta para mim que eu faço acontecer, né? Me emociona e me incentiva a fazer cada vez melhor, né? Então, também mentorias. Mentorias, os universitários me procuram para mentoria. Inclusive, ontem de manhã eu estive analisando uma proposta de curso para a gente implantar dentro da arquitetura. Já estou para fechar já esse também. Então, digamos assim, a mentoria é uma coisa muito grata, né? Porque você está mexendo com o futuro profissional. Então, quando você deixa um bom legado, você passa uma boa mensagem, você conduz esse profissional, né, esse futuro profissional e incentiva, e você vê ele se despontando, isso é um orgulho. Por exemplo, assim,
presidente hoje do IPUC, Ana Jaime, ela entrou na prefeitura e eu ensinei ela quando ela entrou na prefeitura. Aí, quando você vê alguém que você ensinou, que os primeiros passos ali, como é que vai, direcionou, e você vê chegar num nível desses, você fica muito feliz, você fica muito realizado. Isso é uma realização. Então, são mentorias, são eventos, são palestras. Fugi bem rapidinho. Vocês já ouviram falar em arquitetura tumular? Ainda não. Arquitetura tumular. Me chegaram e pediram dentro da área ambiental se eu poderia fazer um evento sobre arquitetura tumular. Eu nunca ouvi falar e comecei a estudar. Estudei e fiz o evento a nível de Brasil. Tá? Depois tive convite até para escrever um livro a respeito. Então eu digo assim, quando você tem vontade, quando você tem alguém que te apoia, né? Tudo isso aí, você consegue realizar sim seu sonho. Se o seu sonho é ser um arquiteto, um urbanista, enfim, o profissional que você queira, você consegue. Basta você ser persistente, né? E levar de uma certa leveza isso também. Não algo assim como uma cruz que tenha que carregar porque o pai queria que você isso. Não, gente, abrace a causa. E se não for também aquela área, você vai procurar a tua área adequada, né? Mas arquitetura e urbanismo eu indico. É curativo. Então, assim, você vai deixar agora o endereço do Instagram, porque as pessoas vão te procurar para palestra, mentoria, organização de eventos, como você falou. Isso. Então, eu tenho um Instagram, né, que é arc_Elise Bonato, é o meu Instagram, e o Eli Tonati, que é meu Face, tá? Então, eu tenho esses dois contatos, e o contato telefônico, depois eu acho que se alguém se interessar, me pede, né, assim que eu envio no PV, e aí vamos ver o que a gente pode fazer por aí, né? Tenho muitos contatos também junto às universidades. Isso está sendo... agora nós vamos ter uma parceria muito interessante com a PUC, tá? Então, muitas coisas acontecendo. As pessoas vão se conectar com você, com certeza. E eu gostaria de agradecer você ter assim disponibilizado, que eu sei que o seu tempo é bem corrido, mas você esteve pronta a nos atender. Queríamos agradecer muito a tua participação na GMCTV. Ok, eu é que sou grata, né, por esse momento, um momento onde eu estou falando do que eu gosto, né, e se precisarem, quiserem mais eventos, podemos puxar diversas áreas para falar até de temas específicos de uma forma bastante agradável, gostosa, né, então eu deixo aí um convite, nos sigam, vocês vão gostar. Com certeza, muito obrigada. Fiquem conosco porque tem muito mais Business Woman para vocês.